Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, caros, queridas, ouvintes, simpatizantes aqui da Rádio Esotérica FM, da loja Esotérica Virtual, Alevir, e também aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, nos prestigiando aqui pela Rádio Esotérica FM, e você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo nosso canal do YouTube ou a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, navegando na internet e achando aí as nossas palestras na loja Esotérica Virtual, esse maravilhoso portal de teosofia que está há 18 anos no ar, a serviço da qualidade de vida aí daqueles que estão buscando informações espirituais. E hoje mais um programa Lux Esotérica, ouvintes, levando para vocês nessa fase da nossa programação os temas do livro Fundamentos de Teosofia de Jina Rajadasa, no livro recém-editado pela editora Teosófica, com a temática introdutória de Teosofia. Realmente Jina Rajadasa tem uma capacidade de síntese muito boa para trazer temas esotéricos, temas teosóficos muito profundos. Como bem disse a doutora Annie Wood Besant, a segunda grande presidenta da Sociedade Teosófica, a teosofia tem baixios, tem na sua geografia, como comparando a um oceano, tem lugares tão rasos que até uma criança pode brincar. Mas na teosofia, nesse grande oceano da sabedoria divina, há profundidades que até mesmo um gigante tem que ser um experiente nadador. E hoje, ouvintes, nós temos a grata satisfação de trazer para vocês comentários acerca do 8º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, que vai nos falar sobre o trabalho do tríplice Logos, do tríplice Verbo que preside o nosso sistema solar e que, para todos os efeitos, é o que nós chamamos na religião, no misticismo, de Deus. E esse assunto, ouvintes, é muito importante porque muitas e muitas pessoas realmente mal informadas, que jamais pesquisaram qualquer coisa desse assunto por si mesmas, têm um profundo preconceito com relação àqueles que estudam os temas esotéricos, que são esoteristas, que são ocultistas, que são maçons, rosacruzes, teósofos, espíritas, porque muitas pessoas, ouvintes, acham que nós não acreditamos em Deus, que aqueles que defendem, que promulgam, que espalham pelo mundo essas ideias seriam praticamente hereges, são contra as igrejas, são contra a religião e não acreditariam no Ser Supremo e, muito pelo contrário, acreditariam apenas nas forças naturais e trabalhariam para coisas lamentavelmente negativas, que nós não vamos nem reproduzir aqui, verbalizar esses preconceitos, porque não é necessário, ouvintes. E não há realmente uma ignorância maior do que essa. Realmente, ouvintes, aqueles que são verdadeiramente esoteristas, aqueles que são verdadeiramente magos, que têm conhecimento, ouvintes, real acerca desses assuntos, porque mago quer dizer mestre, aquele que realmente domina os elementos, não só naturais, mas o conhecimento necessário para ter esse domínio, ouvintes,
essas pessoas são aquelas que mais realmente creem em Deus. Assim como disse o grande psicoterapeuta Carl Gustav Jung, quando indagado se ele acreditava em Deus, ele respondeu de uma maneira bastante peculiar e ele disse, ouvintes: eu não creio em Deus, eu conheço Deus. E é assim, ouvintes, que o verdadeiro esoterista realmente diz, sente no seu coração, porque ao estudar, ouvintes, a grande manifestação espiritual que acontece nesse nosso universo, ao saber, conhecer, ouvintes, de que há uma unidade por tudo que está manifestado e que a beleza da natureza só pode, ouvintes, advir realmente de um grande arquiteto, de um grande geômetra que emana por detrás de todos os acontecimentos a sabedoria divina e faz com que realmente o universo seja essa grande sinfonia das esferas, ouvintes, que nós vemos e que é um palco para a evolução de todas as consciências. Então, dizer que um ocultista não acredita em Deus, ouvintes, é um erro. Como disse Jung, nós sabemos que Deus realmente existe, porque não só ele é necessário, ouvintes, intelectualmente, mas principalmente Deus é o ponto, ouvintes, mais elevado da compreensão que uma pessoa pode ter de si mesmo, pois Ele está em nós, nós estamos nele, ouvintes. Como disse Jesus, nós e o Pai somos um. Mas o que o ocultista ou esoterista sabe, ouvintes, não apenas crê, e isso está lavrado nas Escrituras Sagradas: a casa de meu Deus tem muitas moradas. Há esta passagem bíblica, ouvintes, muito pouco compreendida e que se refere à multiplicidade de vidas que são co-criadores desse universo em que nós vivemos. Deus emana as ideias primordiais e a hierarquia divina, ouvintes. O verdadeiro reino de Deus realmente existe e nós, seres humanos, fazemos parte dessa hierarquia. Nós temos que assumir um papel de seres participativos na criação, não só para com o nosso semelhante, mas também com todos os seres dos outros reinos que estão à nossa volta. É por isso que nós falamos tanto no nosso último programa da evolução da vida nos animais, e hoje nós chegamos nessas considerações realmente profundas de Jinarajadasa acerca de Deus. E ele nos diz aqui no seu livro, na página 162, no 8º capítulo do Fundamentos de Teosofia: a sabedoria divina nos diz que o universo, com suas miríades de estrelas, é a expressão de uma vida consciente, chamada de Deus, Ishvara, Ahura Mazda, Alá ou o Logos, o Verbo. Essa vida una é, segundo consta, uma pessoa, mas ela transcende todas as limitações necessariamente associadas a nossas ideias de personalidade. É-nos dito que esse Logos, esse verbo cósmico, é sempre uma unidade, um sem segundo. No entanto, ela energiza um universo, o fazendo enquanto trindade de 3 modos fundamentais de manifestação. Esse é um ponto também, ouvintes, muito importante de
ser salientado, ser realmente comentado. Porque as religiões, no afã de levar a crença na espiritualidade para as pessoas, muitas vezes impõem doutrinas que transformam a figura de Deus praticamente em um ser humano. Realmente a visão antropomórfica, ou seja, que enxerga características humanas em Deus, infelizmente é uma das mais perniciosas para o pensamento espiritualizado. Porque há pessoas, há intelectuais que ficam completamente revoltados quando leem que religiosos que manipulam esses conceitos, que publicam, editam livros, montam seminários, montam academias e nas suas religiões fazem com que Deus apareça como se fosse uma pessoa, e quando nós lemos a Bíblia apenas pelo espírito da letra morta, fica parecendo que Deus nem é das melhores pessoas entre aquelas que nós conhecemos na humanidade. Porque há escritores na Bíblia, e aquele que pensa que a Bíblia é uma revelação única, lavrada na pedra sagrada da sabedoria, desconhece que a Bíblia foi escrita durante um longo período de tempo, desde o Velho Testamento, com centenas de escritores diferentes, constituindo os chamados livros, né? Os bíblos, que no seu conjunto então forma a Bíblia. Bíblia, que quer dizer o conjunto de livros, de textos que conformam a Bíblia. E ali, principalmente no Velho Testamento, nós vemos, ouvintes, textos que imputam a Deus o rancor, a vingança, até mesmo o ódio, e fica parecendo que Deus realmente é algo a se temer. Quando na verdade, ouvintes, o espírito do medo, o espírito do temor, né, no seu sentido tradicional, deveria ser a última coisa que a pessoa deveria ter para com a divindade. Na verdade, o temor a Deus é o respeito pela ordem cósmica, e a não ser, ouvintes, o esoterista, o cabalista, o teósofo, só esses é que compreendem realmente a verdadeira posição do ser humano na economia das coisas. Porque nós fomos chamados, ouvintes, a manifestação, porque Deus emanou as nossas chispas divinas não para o seu bel prazer, não para que o ser humano passasse dificuldades, não para que ele sofresse, mas sim para que nós atuássemos em seu nome, com a sua energia nos planos da manifestação. Então cada ser humano, ouvintes, é um grande construtor, é um grande maçom, é um grande alquimista. A cada instante, ouvintes, que nós observamos o ser humano, nós estamos transformando matéria, estamos manifestando energias. Basta vocês tirarem os olhos de onde vocês estão olhando nesse momento e focar em outra direção, 500 reações químicas nas moléculas de ácido retinóico nos seus olhos vão ser modificadas. Então, a cada instante nós estamos criando novas células. Células morrem e nascem aos milhares, aos milhões, ouvintes, a cada hora. E isso, ouvintes, é o ser humano criando, atuando no mundo. Então, conhecer, ouvintes, as modalidades da manifestação é muito importante. E dentro desse estudo, ouvintes,
a questão da Trindade é a primeira que surge. Então, todas as grandes religiões e manifestações antigas nos falam, ouvintes, da Santíssima Trindade, né? Então, Deus como Trindade, diz aqui Jinarajadasa, é descrito como Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. No cristianismo, a Trindade consiste em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também em outras religiões encontramos nomes para os modos trinitários das atividades divinas. Então, ouvintes, naturalmente que a nós está correlacionado um ser cósmico que não é o Deus do infinito, o Deus imanifestado, o uno sem segundo. Aquele ser a quem o ser humano está ligado, Madame Blavatsky escreveu muito bem a esse respeito em A Doutrina Secreta, é o Brahma. O Brahma é masculino, ativo, o Deus Criador que em si tem uma trindade e que manifesta essa trindade no seu universo. Assim como o ser humano tem em si a vontade, a intuição e a inteligência, cada um desses aspectos correspondem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então há uma perfeita correspondência, ouvintes, entre a divindade, o macrocosmo e o ser humano aqui embaixo. Então cada ponto do universo que nós enxergamos é a manifestação dessa trindade. E continua aqui Jinarajadasa. Estão associados ao trabalho do Logos, do verbo cósmico no universo, 7 corporificações de sua natureza, denominado os 7 logoi cósmicos planetários. Todas as estrelas no universo, cada uma das quais sendo o centro de um grande sistema evolutivo, pertencem a um desses grandes 7 e são, de alguma maneira, expressões de sua vida, da mesma forma que eles são, por sua vez, expressões da vida una do Logos cósmico. E aí, ouvintes, nós vemos como o reino de Deus começa a descortinar, a deslindar a sua hierarquia. De Deus uno, do Logos absoluto, de si brotam as suas 3 qualidades, seus 3 atributos, a trindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E abaixo do uno sem segundo e de sua trindade surgem os 7 espíritos diante do trono, os 7 logos planetários com as suas poderosíssimas influências, e já fizemos aqui um estudo extensíssimo sobre os 7 raios. Quando vocês procurarem aqui na Levir ou no site da rádio, aí as opções do programa Lux Esotérica, se vocês quiserem saber mais sobre os 7 raios divinos, como isso atua nas nossas vidas, ouvintes, vocês vão encontrar claras indicações a esse respeito, ouvintes. E remetemos vocês a esses estudos. Então, quando nós adentramos a uma igreja, a uma catedral, nós vemos ali dispostas, ouvintes, aquelas 6 grandes luzes, aqueles 6 grandes círios, 6 grandes velas que, somada à cruz, ouvintes, que é a 7ª ou quiçá a primeira grande luz do altar católico cristão, ali, ouvintes, está representada a Trindade, e
a manifestação cétupla dentro do nosso universo. Então, uma missa, ouvintes, uma celebração católica, a grande ação de graças que foi comemorada e rememorada por Jesus quando estava com seus discípulos, quando ele partiu o pão e a eles distribuiu, dizendo que ele estava naquele pão, naquele vinho. Ouvintes, a cada vez que esse ritual é uma vez mais refeito, uma vez mais performado, as mesmas energias cósmicas são trazidas para a Terra, ouvintes. Uma bênção colossal despenca dos planos espirituais e banha o corpo físico e os corpos espirituais das pessoas que estão presentes naquela celebração. Nenhum ato de Jesus, ouvintes, foi por acaso. Então, ele tinha um conhecimento pleno, completo da existência da Trindade, dos 7 grandes espíritos diante do trono, e até os dias de hoje nós vemos isso no cristianismo, no judaísmo, bem como se sabe profundamente que a utilização do ouro, ouvintes, nos altares cristãos, não é, ouvintes, por uma questão de ostentação, de mostrar riqueza, de mostrar que a igreja é rica e poderosa, porque também os povos nativos aqui das Américas também usavam o ouro como apetrecho espiritual. Não era sequer moeda de troca como nós ainda fazemos com o ouro, com o vil metal do ouro. Mas o ouro, ouvinte, se conecta alquimicamente, misteriosamente, à energia solar. O Sol, ouvintes, que é a grande expressão magnética, energética de Deus. Então, as grandes religiões e filosofias espirituais da antiguidade comemoravam na figura da grande estrela que é o Sol, a grande efusão energética do Sol oculto, do Sol espiritual que está por trás do Sol físico e cuja consciência está muito além do último planeta do nosso sistema solar, chegando até essa consciência, até as estrelas próximas. Quanto a isso, daqui a pouco Gina Rajadasa vai nos falar a esse respeito. Então, nos diz aqui Gina Rajadasa, com relação à manifestação dessa Trindade. Em todo esse vasto esplendor da vida universal, existe o Senhor do nosso sistema solar, o Logos solar, o Verbo Criador que era no princípio, como nos diz o apóstolo João. Como estrela, como Senhor de um sistema, entre as miríades de estrelas, ele vive e se move e tem seu ser dentro de sua estrela-mãe dos grandes 7, mas ele reflete diretamente a vida, a luz e a glória do um sem segundo. Esse parágrafo contém, ouvintes, um conceito muito esotérico, um conceito muito oculto. Ele nos diz aqui, Gina Rajadasa, ele, o Logos solar, o nosso Deus desse maravilhoso sistema pleno de vida, ele vive, se move e tem seu ser dentro de sua estrela-mãe dos grandes 7. O que Gina Rajadasa quer dizer aqui, ouvintes? Ele coloca uma leve, mas importantíssima pincelada
um dos temas realmente mais esotéricos da teosofia, para o qual Madame Blavatsky disse que um dia ela haveria de escrever um volume como os da doutrina secreta, apenas para falar da cosmologia esotérica, né? Essa cosmologia ela ficou devendo, ela não escreveu, mas outros autores teosóficos que possuíam esse mesmo conhecimento deram aqui e acolá algumas pinceladas a esse respeito. Na verdade, ouvintes, o que a estrela-mãe dos grandes sete, que menciona aqui Janarajadasa, nos coloca de que o nosso Sol, o nosso Deus do sistema solar, está, por assim dizer, interligado. Ele está confederado com 7 grandes estrelas que estão naturalmente muito próximas umas das outras, e a grande estrela-mãe desse sistema setenário de estrelas, ouvintes, é a grande estrela Sirius, a estrela que é 100 vezes maior do que o nosso Sol físico. Na verdade, é um sistema binário. Existe Sirius A, a estrela maior, que tem 100 vezes maior do que a estrela menor, 100 vezes maior do que o nosso Sol também, e a Sirius B, que é uma estrela muito menor, porque os ouvintes podem não desconhecer esse fato, mas no céu, ouvintes, 70% daqueles pontos luminosos que nós chamamos de estrelas, que nós imaginamos que é uma única estrela, 70% das estrelas, na verdade, são sistemas binários. São 2 estrelas orbitando uma ao redor da outra. E ao redor, ouvintes, de Sirius B, existe um maravilhoso planeta, um planeta tão vicejante de vida como a nossa Terra, e ali, ouvintes, existe uma fraternidade espiritual que é líder desse grupo setenário de estrelas. Então a nossa grande fraternidade branca no planeta Terra está em perfeita conexão com essa fraternidade de Sírius, e não é à toa que existem locais da Terra como as pirâmides do Egito e outros locais que estão em perfeito simbolismo com a estrela Sírius. E se diz, ouvintes, Alice Bailey, que escreveu esse respeito, que quando um ser humano se torna mestre no nosso sistema planetário, atinge o ponto de ultrapassar o nível da humanidade e entra no nível super-humano, então, ouvintes, esse ser passa a ter a permissão de se deslocar no espaço interestelar, que só pode ser feita essa viagem entre as estrelas através do chamado plano búdico, pelo menos é o plano mais propício, o único que tem a densidade que permite a conexão entre as estrelas. E esse mestre, ouvintes, que atingiu a perfeição como homem aqui na Terra, pode, ouvintes, mesmo sendo um mestre para nós homens ainda não desenvolvidos, ele se apresenta como discípulo naquele planeta próximo à estrela Sirius. E daí, ouvintes, vocês podem antever quão grande, quão longo é o aprendizado, o ensinamento pelo qual o ser humano tem que passar. Nós estamos ainda tão subdesenvolvidos dentro desse conhecimento, ouvintes, que é melhor até nós começarmos a entender melhor a nossa natureza e começarmos os esforços, ouvintes, para chegarmos
nesse nível o mais breve possível. Mas nós vamos continuar comentando a esse respeito, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa de hoje, que está transmitindo para todos vocês aqui os nossos comentários do livro de Gina Ajadazo, Fundamentos de Teosofia. E então, no nosso intervalinho, ouvintes, estamos convidando uma vez mais vocês que ainda não são associados da Levir. Venham, ouvintes, participem conosco dessa grande iniciativa, porque é através aqui do nosso programa que nós temos condições de expandir essa luz, e com a estrutura da Levir, da Rádio Esotérica FM, nós mantemos essa tocha acesa para que todos aqueles que buscam possam encontrar pela internet. Então vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com muita satisfação,
estar sendo acompanhados por vocês que estão ao vivo, nos auscultando aqui pela Rádio Esotérica FM, você que está nos assistindo, nos acompanhando nas gravações aí no site da Levir ou no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pelo prestígio, pelo patrocínio daqueles que são nossos associados. E você que ainda não é associado da Levir, venha contribuir também e você será devidamente retribuído, ouvintes, com muita energia positiva, com a sua numerologia, com a sua astrologia. É o nosso privilégio estar a serviço de vocês, amigos. Então vamos continuar, ouvintes, com esse maravilhoso tema do 8º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, que está nos falando sobre o trabalho do Tríplice Logos. Então acabamos de mencionar, ouvintes, de que o nosso Logos solar, aquele que na religião nós chamamos Deus, o espírito por trás da grande estrela que é o Sol, o nosso Sol, ouvintes, está confederado com 6 outras estrelas, perfazendo então um grupo de 7 grandes estrelas, e o grande centro dessa hierarquia é a estrela Sírius, que até fisicamente é gigantescamente maior do que o nosso Sol. É 100 vezes maior do que o nosso Sol, inclusive sendo assim uma estrela de primeira grandeza, de primeira categoria astronômica, ao contrário do nosso Sol, que é uma estrela bem mais fria, bem menor, é um Sol de 4ª categoria. Quando Sirius A explodir, ouvintes, e Sirius está a meros 7 anos-luz de distância aqui do nosso sistema solar, daqui a 1 ou 2 bilhões de anos no máximo, Sirius vai explodir e a energia dessa explosão vai praticamente exterminar qualquer tipo de vida que exista por sobre os planetas, nessas 6 estrelas ou até mais estrelas próximas. É o terrível destino das estrelas gigantes, né? Que vai se transformar numa supernova explodindo. Mas por trás da vida material há a vida espiritual, ouvintes. E sobre ela, Gina Rajadasa indaga aqui no seu livro. Qual é o propósito específico que o Logos solar, junto com as estrelas irmãs em sua companhia, realiza no crescimento do universo? Quem pode dizê-lo? Mas, pelo menos uma coisa é certa. Para nós, seres humanos, o Logos solar, ele é Deus, o apogeu de todo o nosso pensamento e imaginação. O único Deus que conseguimos conceber, pois nós mesmos somos Ele e nenhum outro. É verdade que temos nossas raízes no um sem segundo, mas habitamos nessa glória somente como sementes dentro de sua casca. E aí, recordei uma história, ouvintes, que não há como saber se é verdade ou não, mas que é muito gráfica, é muito descritiva disso que acaba de ser dito. Dizem que na Itália um camponês viu no céu uma luz muito brilhante, que na verdade se tratava de um disco voador, depois o informaram, e segundo o relato dele, aquela luz pousou no seu campo, que ele diariamente trabalhava, isso era durante a noite, ele se aproximou e ele teve o chamado contato imediato do 3º grau, e do 3º grau evoluiu para o 4º grau, ele vendo ali seres, ele teve obviamente a noção que se tratavam de seres de outro mundo, de outro universo, e ele manteve com eles um diálogo, e
quiçá ele fosse um cristão, um católico, esse camponês, ele muito puerilmente perguntou para um daqueles extraterrestres que se dignaram a falar com ele. Ele perguntou: vocês acreditam em Deus? E, segundo reza essa história, os ETs, se entreolharam com aqueles olhos gigantescos, aquelas cabeças enormes, corpinhos pequenos, e responderam diretamente para aquele sujeito que o indagou, Mas por que você pergunta se nós acreditamos em Deus? Você não percebe Ele ao seu redor, em todos os pontos desse planeta? Por que alguém não acreditaria em Deus vendo um planeta tão vívido, um planeta tão cheio de vida, de manifestação como nós temos, ouvintes? Não acreditar em Deus é negar a própria vida que está no ser humano, nos outros seres, e aqueles que têm mais conhecimento e experiência, ouvintes, sabem que, na verdade, nós seres humanos somos apenas uma débil expressão daquele a quem nós chamamos Deus. Na verdade, ouvintes, a ação do Logo Solar tem o objetivo, aqui é o General Jadaza nos colocando no seu livro, a ação do Logo Solar tem o objetivo de nos nutrir até crescermos e nos tornarmos uma individualidade, como a mãe nutre o embrião até ele poder começar sua existência separada como uma entidade autônoma. Então, sem o pensamento de Deus, nós não poderíamos pensar. Sem o amor de Deus, nós não poderíamos amar. Sem a sua vida, nós não poderíamos viver. Nossas individualidades são frações da totalidade de sua individualidade, círculos dentro da vasta esfera do seu ser. Seu campo de atividade é uma vasta esfera cujo raio começa no Sol e termina no último satélite do planeta mais longínquo do nosso sistema solar, ainda por ser descoberto. É dentro dessa esfera, no espaço luminoso, que ele trabalha, o tempo todo impelindo seu sistema a revelar mais e mais de sua natureza maravilhosa ao passar dos ciclos, esperando pacientemente o dia em que toda a vida do sistema que dele saiu volte a ele, consciente da sua glória revelada. E arremata: como assim é acima, assim é embaixo. Esse grande princípio, ouvintes, da correspondência do hermetismo. A imagem do logo cósmico, o logos do sistema solar, também uma trindade, quando energiza seu sistema. Ele trabalha de 3 modos fundamentais que são simbolizados nas grandes religiões como os do Criador, do Preservador e do Destruidor, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Bem que destruidor aqui nós deveríamos chamar de regenerador, Para se regenerar alguma coisa, sempre algum nível de desconstrução também é necessário. Para criar é preciso transformar. Na nomenclatura teosófica moderna, essa tríplice atividade é descrita como a do primeiro Logos, o Pai, do segundo Logos, o Filho, e do terceiro Logos, o Espírito Santo. Esses 3 são apenas 3 aspectos do Logos solar. Embora 3 na manifestação, ele é para sempre a divindade una e indivisível. Então há uma perfeita correspondência, ouvintes, entre
os princípios cósmicos, os princípios da consciência do Logos solar, e nós estamos exatamente abaixo dessa grande consciência e não seríamos realmente nada se não fosse a emanação que realmente, pela graça de Deus, nós nos encontramos aqui. O nosso Deus do nosso sistema cresceu, se multiplicou, se multiplica periodicamente para a glória do seu universo e para a glória do ser humano. E ele espera, ouvintes, ele crê fundamentalmente que o ser humano vai atingir esse mesmo ponto que ele atingiu. Cada chispa divina, ouvintes, que anda e perambula por esse planeta, na maior parte das vezes perdido, como se fosse um ser que tivesse caído de paraquedas aqui nesse planeta, cada uma dessas pessoas aqui, nossos amigos, nossos pais, parentes, os nossos, mesmo que seja chato dizer, mas os nossos inimigos, aquelas pessoas que nós não gostamos, cada bêbado, cada fulano que está cometendo os crimes por aí, ouvintes, bem como os seres mais brilhantes, mais perfeitos, intelectuais, artistas, todos nós um dia, ouvintes, também seremos estrelas a brilhar no firmamento e seremos observados por pessoas à distância. Quando nós observamos essas estrelas brilhando no céu, ouvintes, nós, de certa forma, já temos consciência de que ali, ouvintes, não está apenas uma substância queimando, uma estrela não é apenas a fusão do hidrogênio e do hélio ali, ouvintes, gerando uma grande fornalha, uma grande usina atômica no céu. Aquilo que se vê, aquilo que queima a nossa pele, ouvintes, que nos acalenta com seu calor, esse lado material é apenas o lado exterior da grande consciência que está por trás, realmente, de cada um dos sóis desse universo. E só na nossa galáxia são 400 bilhões de estrelas. Então, ouvintes, há um futuro cósmico para nós percorrermos e nós já percorremos muito desse caminho. E está faltando muito pouco para que nós, seres humanos, passemos a um nível totalmente espiritual. Realmente há 7 portas evolutivas que estão nos aguardando quando o ser humano se transforma em mestre nesse planeta. Há muitas opções, são 7 ao todo que podem realmente ser escolhidas. Há aqueles ouvintes que, quando atingem esse sublime nível, resolvem permanecer no nirvana, no que é o prêmio absoluto por ter atingido o nível de mestre, e permanece no nirvana até o final da manifestação da vida nesse sistema solar que nós estamos. Essa é uma opção que pode ser tomada. Há aqueles que partem para outros sistemas planetários para atuarem como catalisadores, como agentes apressadores da evolução, construtores de formas, adiantadores das consciências. Há seres humanos que, quando atingem o grau de mestre, preferem sair da humanidade e passar para, por exemplo, o nível arcangélico. Foi o que aconteceu com Maria, aquela que durante muitas encarnações veio ser a mãe física de grandes mestres, de grandes adeptos, e que foi a mãe do Mestre Jesus há cerca de 2000 anos atrás. No 4º século da nossa era cristã, ela atingiu o grau de mestre e a sua opção foi passar para o reino arcangélico. Hoje ela é um arcanjo
mas que tem uma preocupação fundamental com a nossa humanidade. Ela não nos abandonou, pois ela, juntamente com a sua hoste de anjos, trabalha junto a todas as mulheres quando engravidam. Os anjos de Nossa Senhora, nesse grande cargo de mãe do mundo que ela ocupa dentro da Fraternidade Branca, ela envia a toda mãe, a toda criança, os seus anjos, para que haja o melhor desenvolvimento daquela vida dentro das condições kármicas que são as restritoras para uma vida plenamente desenvolvida. Cada um de nós tem karmas a serem saudados que impedem que toda criança que nasça seja perfeita, que toda criança nasça sem mácula que vá levá-la a desenvolver alguma doença. Os nossos genes, na verdade, ouvintes, são algo manipulado pela nossa espiritualidade para manifestar no devido tempo o nosso próprio plano de existência aqui na Terra. Antes de nos encarnarmos, ouvintes, nós, enquanto almas, planejamos praticamente nos detalhes mais abrangentes tudo o que ia acontecer na nossa vida, com quem que nós íamos encontrar, o que seria o nosso objetivo e até mais ou menos quantos anos nós vamos viver nessa vida. A nossa alma sabe tudo isso, ouvintes. Nós, enquanto corpo, enquanto cérebro, podemos estar alheio a isso, mas a nossa alma sabe, ouvintes, e há muitos psicólogos hoje em dia que fazem a regressão de vidas passadas e regridem a consciência da pessoa até aquele momento em que a alma estava planejando a nova encarnação. São os anjos de Nossa Senhora e outros anjos da natureza que trabalham para esse processo, e é por isso, ouvintes, que é um crime tenebroso, né? Chamado por Madame Blavatsky não de aborto, mas sim de feticídio, né? Tirar a vida de um ser humano ainda no útero da mãe não é simplesmente, ouvintes, uma coisa insignificante que está crescendo ali no ventre de uma mulher, mas sim é a culminância de um processo espiritual que acontece antes de que a vida material comece a se desenvolver. Os anjos é que estão ali encaixando o ser espiritual naquele corpo, naquele ser material que está se desenvolvendo. Então, lamentavelmente, ouvintes, nós temos que avisar a todas as mulheres que o aborto, na verdade, é um crime hediondo, não só contra aquela criança, contra aquele ser material, espiritual, que está sendo podado na sua possibilidade de existir, mas também incorre um karma para a própria mãe, mesmo que seja até involuntária aquela gravidez, porque a mulher, quando começa o processo da gestação, ela junta mais energia astral no seu corpo invisível, e o aborto faz com que então aquele processo seja interrompido, e a mulher então vai ter uma vida mais longa no plano astral, no chamado assim purgatório, devido àquele processo não ter se concluído. Se ele tivesse concluído, ficaria até um determinado buraco na aura da mulher, às vezes até me concentrando na aura de uma mulher, me surge, né, na minha vista interna, na minha visão interior, alguns buracos, algumas esferas ali na aura da mulher, e contando essas esferas eu já chego, já digo, você tem
tantos filhos, né? E surpreendentemente, algumas dessas mulheres me dizem: não, eu não tenho, por exemplo, 3 filhos, eu tive 2 filhos e um eu abortei, né? Mas a marca na aura da mulher é indelével, ouvintes. Então, passar para o reino angélico, como Nossa Senhora o fez, é uma opção. E, para nossa sorte, ouvintes, para nossa felicidade, há mestres que, mesmo tendo atingido o Nirvana, mesmo tendo atingido a sublime iluminação, que é gozar da consciência átmica, esses mestres, ouvintes, por compaixão, por amor à humanidade, resolvem permanecer conosco. São os mestres da sabedoria e da compaixão, como eles são assim chamados, porque eles fazem, ouvintes, como fez o Senhor Buda, de que não deixaria esse planeta enquanto a última das chispas, a última das almas humanas não tivesse atingido também a iluminação, o esclarecimento da sua natureza. Esse é um compromisso muito profundo que os mestres fazem, e nós, ouvintes, tendo sido emanados desse maravilhoso e radiante logo solar, fomos nas primeiras eras apenas uma chispa brilhando diante do fulgor de Deus, mas nos revestimos da essência monádica e fomos paulatinamente descendo nos reinos inferiores e evoluindo durante milhões e milhões de anos, até que começamos lá no reino mineral a evoluir e fomos galgando paulatinamente durante outros e outros milhões de anos, ouvintes. Então, quando vocês estão diante de uma pessoa, ouvintes, nós deveríamos ter uma reverência profunda em relação a qualquer pessoa, independentemente de qualquer discriminação possível ou imaginável, qualquer diferenciação de qualquer ser humano. Diante de nós, ouvintes, está um espírito que está peregrinando há muitos e muitos eons, há milhões e milhões de anos solares. Cada chispa divina de cada ser humano veio galgando passo a passo, degrau a degrau, até se transformar nessa pessoa que está diante de nós. Sabendo disso, ouvintes, sabendo desse poder magnífico, magnânimo de Deus, sabendo que dentro de cada pessoa está uma fagulha desse Deus, ouvintes, sabendo que dentro de nós está também essa fagulha, aí, ouvintes, a crença em Deus, a crença na divindade de cada ser humano passa a ser uma experiência de reverência profunda, de profundo respeito, de profunda consideração da necessidade que nós temos de nos amar, de amarmos o nosso próximo, compreender as suas vicissitudes e principalmente, ouvintes, estar realmente imbuídos do Espírito de auxiliar o grande plano de Deus para a manifestação que é a evolução. Diante de cada um de vocês, ouvintes, quando nós olhamos para o espelho, quando nós olhamos para uma outra pessoa, nós estamos olhando para a semente de um grande universo, de um novo sistema solar que vai surgir muito lá na frente. Daqui a outros milhões de anos, cada um de nós seremos, por nosso turno, ouvintes, o Deus de um outro sistema e daremos do nosso próprio âmago o surgimento a outros muitos e muitos bilhões de seres, aguardando que eles evoluam, assim como nós estamos evoluindo aqui hoje. Então, recomendo efusivamente, ouvintes, a leitura
por todos vocês, porque há muitos outros detalhes interessantes aqui no livro do Gina Rajadasa, o Fundamentos de Teosofia, nesse 8º capítulo, o trabalho do Tríplice Logos, detalhes esses que nós infelizmente não podemos entrar em detalhe. Pelo avançado da hora, nosso programa já está terminando. Fica o aperitivo para esses estudos, ouvintes, e quem quiser saber mais sobre a natureza do sistema solar, nós temos aí dezenas de programas Lux Esotérica que estão aí nos playlists aí do nosso canal do YouTube, também na página da Loja Esotérica Virtual. Estudem, ouvintes, esse tema, porque é a origem cósmica do nosso ser. Então, ouvintes, vou convidá-los para encerrarmos esse nosso programa fazendo uma interiorização, assim como nós começamos com uma meditação. Peço a todos que assim o quiserem, vamos fechar os nossos olhos, vamos sintonizar a chispa divina nos nossos corações e vamos, muito reverentemente, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa bênção que vem do alto, que vem dos santos seres, possa ir até a vibração de cada um de vocês. Faço realmente muitos votos de que a luz esotérica, a luz da chispa divina, brilhe e atue na vida de vocês cada vez mais. Nosso programinha aqui da Rádio Esotérica FM, nossa humilde iniciativa, visa apenas relembrar esse princípio. Então ficamos por aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Deixaremos com vocês a programação da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM para todos vocês, e transmitindo finalmente aquele forte, aquele caloroso, o fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, esperando reencontrar vocês nas próximas edições do programa Lux Esotérica. Agradeço uma vez mais o apoio, o patrocínio de vocês. Até a próxima edição do nosso programa. Até lá, queridos e queridas ouvintes.